Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, às palestras. Eu queria chamar o Christian para vir aqui conversar com a gente agora. Bom, o Christian, ele é engenheiro agrônomo e enólogo, mestre em horticultura irrigada, tem estágios em vinícolas do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos e França. É gerente técnico de viticultura e enologia dos vinhedos Terra Nova, do Grupo Miolo, na Bahia. Foi desde 2005 até 2008. Depois ele foi gerente técnico de viticultura e enologia da vinícola Águas Pari, aqui em São Paulo, de 2008 até 2019. E agora ele é sócio proprietário da vinícola Terra Nossa, que fica em Santo Antônio do Jardim, São Paulo. E ele também presta, junto com os sócios dele, consultorias para implantação de vinhedos. Certo, André? Não, tá certo. A hora que você estiver pronto, Christian. Estou quase. Tá bom. O Rafa está falando aqui que a próxima programação nossa, depois da palestra do Christian, vai ser uma mesa redonda. E aí vai ser um momento de bastante participação de vocês. Então, as dúvidas que ficaram também da palestra do Cury ou a do Christian, vocês vão poder ter esse momento para perguntar logo em seguida na mesa redonda, tá bom? Tudo bem? Meu nome é Christian, sou chileno, mas já tenho 20 anos já de experiência no Brasil. A verdade, há uns 20 anos vim fazer um estágio e daí fiquei para sempre. Alguma coisa tinha para mim destinado o Brasil. Quando cheguei aqui, me impressionou muito o Rio Grande do Sul. Fiquei mais ou menos 6 meses antes de que me mandaram para o Nordeste. Quando eu perguntei, como eu não sabia, eu perguntei se era parecido o Nordeste, lá, Petrolina, Juazeiro, com o Rio Grande do Sul, me falaram igualzinho. Então, eu, inocentemente, eu vinha chegando da Califórnia, a verdade, né? Só que eu já gostava muito do Rio Grande do Sul. Aí falaram igualzinho, aí fui, pum. Desci, aeroporto de Petrolina, o primeiro que veio, famosos jegues aí, conhecendo os jegues lá da região, e a famosa Caatinga. Ficamos 3 anos fazendo um trabalho muito bonito, pela Miolo. E depois eu tive a oportunidade de vir trabalhar em São Paulo. E em São Paulo foi praticamente a mesma coisa. Iniciar um processo completamente desconhecido ainda para a região. A primeira pergunta que o pessoal me fez foi: será possível fazer um bom vinho? Então eu perguntei, bom, será que alguém já fez? Falaram que eu saiba, não. Então é difícil. Aí depois o pessoal seguiu pensando, falou, bom, será que dá para fazer o melhor vinho do Brasil aqui? Aí novamente eu pensei, bom, alguém já fez algum bom vinho a esse nível? Não. Então, não sei. E a terceira pergunta foi, bom, será que para fazer o melhor vinho do mundo aqui? Eu falei, bom, o cara está suando, né? E realmente, eu falei, vamos tratar, né? Então, entre loucos nos entendimos e a gente começou a trabalhar aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhão. Vai passando. Mas antes disso, quando a gente vê as palestras que faz o pessoal do vinho aqui no Brasil, eles têm um... Bom, o pessoal sempre fala da campanha Rio Grande do Sul, Alto Bandeira, Serra Catarinense. Obrigado. E Ih, não pega também, não? Não dá. Não pega. E o Vale de São Francisco lá em cima. Mas ninguém hoje em dia fala o que está acontecendo realmente, uma revolução nos vinhos no Brasil. E nós estamos falando já de uma nova região vitivinícola, que é a região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E que a gente está muito enfocado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.
Mas, além disso, nós estamos com novas regiões crescendo, e crescendo bastante. Uma delas é Goiás e Brasília, DF, tem muitos projetos nascendo. E hoje em dia nós temos um projeto maravilhoso na região de Mucugê, na Bahia, na região da Chapada Diamantina. Então, quando nós falamos do Brasil, nós falamos de um continente, a verdade. E quando nós falamos mais especificamente da Serra da Mantiqueira, nós falamos de um cantinho no mundo muito especial. E hoje eu vim um pouco para compartilhar com vocês a minha experiência e a experiência das pessoas que trabalham comigo e mostrar o que realmente está acontecendo nessa região. E como é que a gente pode levar isso para criar não somente um bom vinho, senão um grande vinho, tá bom? Então, nós estamos aqui na Serra Mantiqueira, com os paisagens verdadeiramente maravilhosos. Nós estamos aqui na região de Andradas, Campos do Jordão, Vargem Grande, São Sebastião da Grama e Espírito Santo do Pinhão. Volta atrás, por favor. Hoje em dia, a verdade, ninguém sabe quanta uva nós temos plantado, principalmente para uva de vinho. Mas, assim, nós pensamos que temos já quase ao redor de 300 hectares plantadas. E tudo para a produção em um sistema de dupla poda, que já vou falar, e para a produção de vinhos de alta gama. Tá? Hoje, na região de São Paulo, todo mundo já fala não simplesmente de produzir vinhos, senão de produzir grandes vinhos. E isso começou há muito tempo, ou seja, não muito tempo, há 10, 12 anos, com algumas vinícolas, que foram as iniciadoras, que rapidamente eles começaram a fazer grandes vinhos. E não somente isso, sino dar a conhecer o Brasil em vários concursos, com várias premiações, levar o Brasil a um nível mundial de vinhos. Então, quando nós falamos da Serra da Mantiqueira, nós falamos sempre muito do café, porque realmente é a terra de café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E essas serras maravilhosas, cheias de café, produzem os melhores cafés do mundo e do Brasil. E é nesses mesmos lugares onde nós vamos iniciar os plantios e o nosso recorrido de vinhedos e vinícolas aqui na região. Para falar um pouco o que é vinicultura. É uma ciência, como já mostrou o professor anterior, é uma verdadeira ciência, mas também você está associado à arte e que vai tratar da cultura do cultivo da vinha. O objetivo simplesmente é produzir a melhor uva possível para vinificar, de acordo sempre às condições edafoclimáticas do lugar. E por isso que nós temos que sempre entender muito o que está acontecendo em nosso lugar, em nossa fazenda, em nosso sítio, em nosso vinhedo. Quando nós falamos de uva, nós temos que sempre fazer o que é uma uva de qualidade, principalmente para fazer um bom vinho, e não depois um bom vinho, um grande vinho. E nós sempre vamos estar falando de esse triangulinho aqui, que conlleva o conceito de terroir, que são 3 fatores que juntos vão criar esse conceito que nada mais quer dizer que identificar um produto qualitativo, com qualidade, e que seja único no mundo, aunque seja de um cantinho pequeno, como pode ser o vinho de vocês. Com esses 3 fatores nós vamos conseguir isso. Então, hoje em dia nós vamos falar de clima, solo e como é a ação do homem para chegar a esse objetivo. Então, quando começamos, eu vou falar mostrando alguns projetos nessa região, projetos grandes. Nós temos a vinícola Guaspari em Espírito Santo do Pinhão, entre 900 e 1.200 metros, que já tem mais ou menos 50 hectares de vinhedos plantados, principalmente Syrah, Cabernet Sauvignon, Franc, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier. Nós estamos em Sebastião da Grama, vinícola Testa, com 6 hectares, tudo para vinho super premium, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Semillon, e a 1.100 metros sobre o nível do mar. Esse aqui é um projeto que está lançando os vinhos agora, nestes momentos. É a vinícola Pioli, podemos ver a casa, a futura vinícola com os vinhedos, também sobre os 1.000 metros sobre o nível do mar, tem 10 hectares, também Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Franc e Chardonnay. Esse é um vinhedo que já também está
com seus vinhos quase prontos, e Ribeirão Preto, São Paulo, Terras Altas, 700 metros, uma cidade que muita gente falava, pensava que nunca ia fazer alguma coisa parecida ao vinho, uma grande vinícola, e enfocada principalmente para a produção de Sauvignon, de Cabernet Sauvignon, Syrah e Cabernet Franc. Essa é a vinícola nossa, terra nossa, em Santo Antônio do Jardim, temos os vinhedos, e nós inauguramos há 3 meses atrás, 4 meses, com a vinificação, a nossa vinícola. Tá? Estão todos convidados para ir. Essa aqui é a vinícola Casa Geraldo, hoje em dia a maior vinícola, ela apostou muito forte em vinhos de inverno, dupla poda, e já tem plantado 50 hectares de vinhedos. Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier. Um lugar muito bonito na região de Andradas, Minas Gerais. Esse aqui é um dos projetos da região mais ambiciosos. Está na região de Cunha, São Paulo, 50 quilômetros de Paraty. Depois já vou falar por que Paraty. 1.200 metros na Serra do Mar, 10 hectares, Syrah, Pinot Noir, Nebbiolo, Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Aqui uma vista de cima dessa serra maravilhosa. Finalmente, a vinícola Casa Vergona, a vinícola também em Itubi, que já há muito tempo está seus vinhos no mercado. 800 metros sobre o nível do mar, 12 hectares, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc e Viognier principalmente. E esse aqui é só para vocês mostrarem, esses são os projetos mais bonitos que temos no Brasil. Até onde está chegando o que a gente está fazendo, o vinho de inverno, de dupla poda, com essa técnica nova, podemos falar aqui no Brasil. Esse aqui é um vinhedo em Mucugê, na Bahia. Podem ver isso, qualquer pessoa no mundo que vê isso fala em Sudáfrica, mas não é Sudáfrica, é nossa famosa Chapada Diamantina, a 800 metros sobre o nível do mar. Mas além disso, eu queria mostrar, essa imagem representa o Brasil. O que estamos acontecendo hoje em dia no Brasil? Temos Goiás, muitas vinícolas e muitos vinhedos plantando em Goiás. Brasília, que o pessoal hoje em dia está celebrando, porque o primeiro vinho deles foi feito. E outras regiões, mas essas são as principais. Quando vamos falar dos 3 fatores, nós sempre vamos começar a falar com o clima e como é que a gente consegue fazer esse sistema dupla poda, que já vou explicar depois. Esse é um quadro de precipitações de Espírito Santo do Pinhal. Esse é um quadro muito simples, mas que reflete o que a gente acontece e o princípio de como é que a gente consegue produzir vinhos nesta região. Então, nós temos 1.200 a 1.600 milímetros anuais. Isso é quase toda a região aqui de São Paulo, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas esse quadro reflete quase toda a região. Então, diz, os 4 primeiros meses e os últimos 4 é quando acontecem todas as chuvas. Mas nós temos 5 meses realmente secos. Esse quadro reflete 10, 20 anos, mas ultimamente já não está nem mais chovendo. Então, este ano tivemos quase 4, 5 meses secos, praticamente não choveu. Importante aqui sempre refletir o que acontece nessa época de junho e julho, quando é que a gente colhe essas uvas. Nós vamos ter amplitude térmica e baixas precipitações, o qual vai permitir o correto amadurecimento das uvas, sem umidade, e a amplitude térmica vai favorecer a coloração, a produção de antocianos e concentração de taninos. Quando vamos falar do solo, sempre nós temos que cuidar, e isso é uma coisa importante, nós produtores de vinho, e quando faz menção ao terroir, é conhecer mesmo o que a gente tem. E tudo começa aqui, com o solo, principalmente qual que é a origem, ou se nós vamos estar em um solo, granito, basalto, é calcário, é arenito, é quartzito, que tipo de rocha de origem, as características físicas, textura, estrutura, a profundidade, porosidade, tudo isso influencia em a videira. As características químicas, se um solo ácido, um solo básico, e as características biológicas que vão dar em conjunto a qualidade das uvas e, posteriormente, do vinho que vai dar. Esse aqui é o Terra Nossa, vinhedo Terra Nossa, a 1.100 metros sobre o nível do mar na Serra da Mantiqueira. Nós podemos ver que é o granito, essa pedra que dá origem ao solo, e esse é o solo nosso, praticamente são argisolos, e que são bastante profundos, apesar de ele estar em cima da montanha.
O basalto é um projeto de terras altas em Ribeirão Preto, que ao contrário do granito, são solos muito mais básicos. E o que vai dar mais vigor às videiras. E também é uma região muito mais quente. Quando nós vemos as características, nós temos que sempre conhecer onde nas videiras vão dar. Isso aqui é importantíssimo. Ver os horizontes, determinar a textura do solo, se vai ter ou não napa freática, e que se pode ter ou não algum impedimento. Então, tudo esse trabalho tem que ser feito. Eu recomendo, pelo menos, conhecer o que a gente vai vender. Porque quando nós falamos de vinho de São Paulo, nós sempre temos que falar do conceito do lado de terroir, nós vamos falar de turismo. Então, isso aqui sempre vai acompanhar e vai facilitar muito o conhecimento e a venda desse produto. Os tipos de solo também, sempre nós temos uma gama incrível de solo. Esses são os latossolos, nós podemos ver todos os tipos de decoração. Os argissolos, os cambisolos, esses são os 3 solos mais comuns aqui na região de São Paulo. Cada um dos vinhedos vai ter uma das características, dependendo muito da posição na montanha e do material de qual ele foi concebido. Características químicas importantes antes de começar um plantio, um vinhedo, conhecer o tipo de solo. Esse aqui é um solo de granito, que as características são solos ácidos, pouco férteis, mas não tem nenhum tipo de impedimento para a videira. Esse aqui, por o contrário, um solo da lá do basalto. A característica principal aqui são muito mais férteis, mas muito mesmo, e pH um pouco mais básico. Para o estabelecimento do vinhedo, nós sempre começamos primeiro a seleção variedade, porto incerto e o espaçamento de plantio. Muito importante, antes de você plantar, é organizar, pensar antes de fazer e projetar, antes de colocar um vinhedo. Porque um vinhedo bem colocado, bem pensado, vai fazer que teu vinho custe R$20 a garrafa ou R$400 na garrafa. E créame, já tem gente vendendo vinho em São Paulo a R$400 a garrafa. E créame, vende tudo. Variedades em dupla poda, isso aqui é a base da nossa experiência. Um dos problemas nossos é uma região nova. Alguém falava que era para fazer uma região vinícola, era os primeiros 100 anos. Nós temos 12. Então, o que vai acontecer? O mais provável é que o pessoal daqui a 100 anos fale, esses caras não sabiam nada. E eu acredito que vai ser assim. Mas por agora, nós temos algumas experiências legais com Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Estamos testando, no teste, já tem vinho de Pinot Noir, Marcelin, Tempranillo, Garnacha. Uma gama muito ampla, porque nós temos na verdade, não um país, um continente. Em cada lugar, quando a mim me perguntam, dá para plantar Sangiovese? Não sei, pode ser. Dá para plantar Nebbiolo? Não sei, pode ser. Dá para plantar... Gente, dá para plantar tudo. Hoje em dia no Brasil não tem um país que alguns falam mal, podem falar o que quiser, mas dá tudo aqui. Alguém falou de que o problema era outra coisa, mas tudo bem. As uvas brancas, a que mais estão cultivando, estão realmente dando muito a falar, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Viognier e Chardonnay. Em teste tem as Marsanne, Roussanne, o Chenin Blanc, tem gente já plantando essas variedades. Os porta-enxertos, nós começamos com porta-enxertos europeus, Pause, o SO4, o R110, mas depois fomos a descobrir que nós, há um tempo atrás, o pessoal do IAC tinha feito um trabalho maravilhoso. E quando começamos a combinar os clones, porta-enxertos, os clones versus porta-enxertos, nós começamos a ter resultados maravilhosos. Um, sempre falo, foi o Pinot Noir. Pinot Noir em Pause não ia de jeito nenhum, dupla poda. Foi colocado 572 e produziu, e muito. E começou a dar a opção de, nas alturas de 1.000, 1.100, 1.200 metros, fazer grandes vinhos de Pinot Noir. Em observação, Gravesá, que é um porta-enxerto que nós estamos fazendo teste, que é indicado para solos ácidos, características da região da Mantiqueira. O IAC 313, o Richardson 110, o Rupert de Lô está dando muito bons resultados. E as boas experiências, de acordo ao nosso trabalho, Pause com Syrah, com Sauvignon Blanc e os 572 com os Cabernet principalmente. Depois nós vamos falar por quê. 572 é um porcento muito vigoroso. O pessoal quando falava, mas você não quer pouco vigor? Sim, mas nós temos 2 ciclos
por ano. Então, o comportamento da videira aqui, lamentavelmente, não é igual na Europa, até no sul do Brasil, no Chile, na Argentina. Praticamente, nós estamos criando uma nova viticultura. E creia-me que a gente ainda está exportando essa tecnologia. Já tem países como a Tailândia, a Vietnã, tinha na Venezuela, o Sudeste Asiático principalmente, a Índia, vindo para cá e vendo o nosso trabalho. A gente, Brasil, exportando essa pequena tecnologia. E ainda a gente tem muito trabalho por descobrir, muita coisa por ser observada, ser analisada, ser discutida. A gente está no início dos trabalhos. Então, observações que eu sempre faço. Nós temos pouca experiência na região, são praticamente 12 anos, um pouco mais. Pouca informação técnica. As instituições de pesquisa recém estão começando a se envolver, principalmente a Embrapa, principalmente o IAC, alguma que outra faculdade que estão acreditando essa revolução que a gente fala, revolução do vinho, aqui em São Paulo, tá? Então, essa relação porte enxerto variedade vai estar 100% relacionado com a qualidade do vinho. Tá bom? O sistema adoptado praticamente 100%, o professor anterior já deu uma aula excelente de sistema de condução, é a espaldeira. 100% espaldeiras, 300 hectares plantadas. Quizá nas partes mais ao norte, mais quente, a gente tenha que proteger a uva, porque a insolação é muito forte, tipo Goiás, não brasileiro, mas Goiás, Nordeste. Precisa ser um outro sistema de condução. Mas assim, o básico que a gente está usando são 4.000, 3.000 plantas por hectare, está dando muito êxito. As alturas das copas, 1 metro, 1,20 m, que o mais nós estamos utilizando para a maturação das uvas. As alturas do tronco, como nós estamos trabalhando na condição extrema da uva, nós sempre aconselhamos alturas mais baixas. No caso, isso aqui direto para a uva. Isso é uma coisa mais ou menos de lógica. Então, como nós temos pouco vigor, nós temos que utilizar esse vigor para os ramos, e não para o tronco, tá? Então, a gente com 60, 70 centímetros está dando os melhores resultados. Com porta-enxertos mais vigorosos também. Quando começa o estabelecimento do vinhedo, começa determinando qual é e onde é que nós vamos plantar. Esse aí era um cafezal que o dono foi e me mostrou e falou para mim, porque coincidentemente, para bem para mim, para mal para ele, onde se produz o melhor café, vai dar o melhor vinho. Então, quando os proprietários de grandes propriedades de café me chamam, eu já vou, qual que é o teu melhor café? Aí o cara fala, bom, tudo orgulhoso, meu melhor café me leva, me passeia, me dá café. E aí, por quê? Porque é aqui que você vai ter que cortar o café, né? Aqui vamos plantar uva. Aí o pessoal me manda embora, obviamente. Sigue com o estabelecimento, a direção do vinhedo. Como nós estamos trabalhando numa região praticamente montanhosa, é muito importante ver, primeiro pela inclinação e depois pela insolação, qual é que vai ser a melhor posição e a melhor forma para trabalhar esses vinhedos. Como são áreas de 5, 10 hectares, ainda são pequenas, mas ainda sempre precisam ser mecanizadas. Então, isso é muito importante para avaliar. Depois, a preparação do terreno, muito importante. Você vê uma esteira, tem uma poclei, para trabalhar, para limpar, tirar as pedras, fazer os preparativos que precisam ser feitos, como subsolagem e outras coisas. E a determinação de as famosas calicatas, em espanhol. Mas, assim, para ver o que aconteceu. Impensadamente, a gente encontrou a nata freática alta. Então, imediatamente, a gente já descartou esse solo. Por isso, é muito importante conhecer onde que nós vamos trabalhar. Aqui temos correção de calcário, muito importante para a região aqui, que são solos ácidos. A subsolagem para fazer a cama, onde vamos ter as mudas que nós vamos plantar. Abertura do surco para correção de matéria orgânica, principalmente fósforo. E aqui embaixo tem uma parte muito importante, uma coisa que ainda não falei. A experiência nossa demonstrou que precisa de água, precisa de irrigar. Já vou explicar por quê. Então, o planejamento dos diferentes sectores de uma propriedade já tem que nascer no início um plano master, principalmente da irrigação. Aqui nós estamos vendo aqui o posicionamento do vinhedo antes de plantar. Vinhedo, face norte,
Muito importante, a insolação aqui nessa região é mais úmido, principalmente na época do verão, então precisamos de uma boa insolação e demarcar as ruas para o bom trabalho das maquinárias. Uma coisa que pouca pessoas se preocuparam, mas a gente já começou a se preocupar, isso aqui tem que ser, como é nossa terra, é nosso vinho, nosso grande vinho, temos que cuidar para que tudo seja muito bem feito. Então a construção da estrutura da barreira tem que ser muito bem feita. Nada de colocar um pau aqui, um pau torto cá, um pau lá. Então, desde o início o vinhedo já tem que nascer, e nascer bem feito. Porque cada centímetro de diferença entre uma planta e outra, nós vamos falar muito de homogeneidade de vinhedo, vai dar diferença. Então, a terraplanagem tem que ser perfeita, a construção das paredes tem que ser perfeita para não chegar a fazer a melhor uva, para não fazer o melhor vinho. Hoje em dia, nós estamos começando o plantio. Hoje em dia, o pessoal das mudas está muito difícil de comprar, então nós temos que colocar até um cachorro aí para cuidar, para não se roubem as uvas. Aqui nós já começamos um plantio que também tem que ser perfeito e em linha, tá? Plantios, então, as claves são bem fáceis. Origem das mudas, muito importante. Eu sempre que me chamam, me perguntam, e lamentavelmente eu respondo que como eu aprendi a trabalhar, eu falo assim, muda enxertada no campo ou muda direto de um viverista certificado. E falo assim, não tem o que fazer. Para o vinho, qualquer coisa que dê errado, principalmente na origem do material, você crucifica seu vinhedo para a vida inteira. Então, o investimento inicial é alto, mas temos que falar, nós estamos falando 30, 40 anos de vinhedo. Se você errar aí, você já era. É assim mesmo, nessas palavras. Se você pegar material, tem um amigo que tem um cabernet que dá bom material, e vai, pega as mudas e coloca num porta-enxerto, ninguém sabe de onde vem, melhor não faça, tá? Clones qualitativos. Hoje em dia o mundo está nessa modernidade, hoje em dia nós podemos conhecer a realidade do mundo inteiro. Então, ver quais são os clones que o pessoal está dando mais sexo, principalmente a parte de vinificação, de vigor, essas coisas, é muito bem elegido. E o porta-enxerto, mesma coisa, principalmente adaptado na região. Estamos? As mudas, qualidade, boa raiz, com cera, material genético perfeito, livre de viroses, livre de doença, é o fundamental, tá? É o mais importante. Esse aqui é uma seleção, eu sempre falo e mostro aqui uma seleção de 2 clones, tudo bem. Eu trabalhei com eles, mas muita gente não sabe. O clone 15 ou 169, são 2 clones super qualitativos. Mas quando a gente vê nas características aqui agronômicas, você pode ver que, por exemplo, o vigor, que nós queremos muito vigor, é superior, o nível de produção é médio, então você está dentro dos parâmetros. A diferença do outro, que tem um vigor inferior, que não seria aconselhável num primeiro instante. Então, todas essas coisas têm que ser muito bem detalhadas, muito bem pensadas. Quando já plantamos informação, esse aqui é um vinhedo na Tailândia, uma grande amiga nossa. Esse aqui para ver o cuidado desde o início. Então, primeira coisa, nós temos sempre que trabalhar a parte cultural, amarração, desbrota, não pode ter nada fora do padrão. O controle na linha do mato, as adubações certas, controle de doença certo, e assim nós conseguimos rapidamente, em 6 meses, 1 ano, ter o vinhedo formado. Se não controlar e não fizer isso, nós vamos ter vinhedos com 2, 3... Deixa eu pôr aí. Perdão. Nós podemos ter 3, 4 anos sem produzir, ou sem formar o vinhedo. Só que com 6 meses, 1 ano, nós com 2 anos, nós já podemos estar produzindo vinho. Tá? A condução é muito importante, você colocar as estacas, tudo cuidado, tudo detalhe, vai refletir, e podem crer, em um resultado final. Isso aqui aconteceu em 2 meses, 3 meses, de que plantou, cresceu, tudo com irrigação, até chegar no 3º fio. Aqui nesse momento já estamos, aqui já passaram 6 meses, pronto para produzir. Esse aqui é um vinhedo em Ribeirão Preto. Plantou 6 meses, está pronto para formar. Essa aqui é uma formação ou espaldeira, nós vamos ter ou simples ou braço duplo. A eleição assim, tem muita discussão se qual que é o melhor. Pessoalmente eu uso o simples, que é mais fácil, mais rápido para produzir. Tem outra pessoa que gosta do dobro. Mas assim, esse aqui em 1 ano, nós estamos formando no tronco. No 2º ano nós elegimos os 4 braços. E no 3º ano nós estaríamos já quase que produzindo.
podem ver e observar a diferenciação, tá? E o equilíbrio que tem na saída dos ramos. Tudo muito bem homogeneizado, sabe? Então, cada ramo tem seu posicionamento, nós vamos falar muito disso para vinhos de qualidade, e o vigor dos ramos mais ou menos deveriam ser parecidos. Essa aqui é a formação de um braço, é a minha favorita. Plantou, 6 meses já vira o braço, e em um ano e meio ele já está com capacidade para iniciar a produção. Então, o que é um vinhedo ideal? O que seria um vinhedo ideal? Seria ter, primeiro, as variedades, as uvas de qualidade, tá? Origem certificada, num porto enxerto que seja adaptado à região. O clima que permita, o microclima que permita realmente a videira expressar seu máximo potencial. E o solo que permita a videira desenvolver sem restrição e sem equilíbrio. Então, voltamos novamente, solo, clima e o trabalho do homem. Uma superfície foliar sadia, muito importante, o bom controle das doenças. Creia-me que hoje em dia a doença já não é mais problema, a gente consegue controlar todos os problemas. Mais difícil, menos difícil, mais pulverização, menos pulverização, mas a gente, doença hoje em dia não é problema. O maior problema nosso são os pássaros e as formigas. Isso é problema mesmo. Pronto, esse aqui é o vinhedo Terra Nossa. O professor já explicou anteriormente o posicionamento do vinhedo, mais ou menos o que seria. Ele falou face norte, noroeste, noroeste. Esse aqui é o posicionamento na época da colheita no nosso vinhedo. Então, vocês podem ver que 8 horas ele está iniciando o lado este, iluminando. Meio-dia que hora, mais calor, só que no inverno nosso 28 graus, 26 graus, não é muito, mas ele está no meio, quase no meio. E a 3 horas que o sol mais quente, ele estaria 3 horas, a hora mais quente, perdão, é meio-dia. 3 horas que estaria o sol um pouco mais tranquilo, ele estaria tomando, iluminando a região oeste. Esse seria, pelo menos, o ideal, do meu ponto de vista, para qualquer vinhedo, face norte. Então, agora vamos ao ciclo de produção e falar um pouco da dupla poda. O que é a dupla poda? Foi um sistema baseado em 2 podas no ano, devido à falta de temperaturas baixas que impeça o crescimento da videira durante o inverno. Então, além de ter esse país que nós tivemos essa coisa que no início era ruim para a cultura, mas hoje em dia é muito bom, porque nós podemos colocar a produção de nossas uvas na melhor época. Vamos ter 2 ciclos, um produtivo e um sem produzir, e nós vamos conseguir colher a uva na melhor época, que seria junho, julho e agosto. O ciclo de produção, primeiro, é a produção, daqui chamamos de ramos, que você vai gerar os ramos para produzir no próximo ciclo, que o objetivo é produzir os ramos férteis para o ciclo que vem. Já vou explicar um pouco melhor isso. E o ciclo de produção de uva, que é a poda de janeiro, fevereiro, março, tá? Que o objetivo é produzir as uvas para o vinho. Então, nesse aqui nós temos o quadro de janeiro a dezembro. O primeiro ciclo é de produção, que começa em janeiro e vai até agosto, setembro, que mostramos todas essas partes, poda, florada, pintor, colheita, e um segundo ciclo, poda e ramos. A irrigação vai ser necessária na época de setembro, outubro, porque é a época da seca mesmo, e este ano foi seco mesmo, então podem acreditar. Então, com isso nós conseguimos controlar o ciclo inteiro da videira. O controle está em nossas mãos, por isso que é muito importante a irrigação, e fazer a irrigação bem feita também. Estamos? As podas, nós vamos ter as podas do primeiro ciclo, que é o ciclo de recuo, onde a gente tem essa opção de baixar um pouco as podas. Vocês podem ver a organização dos esporões. E no segundo temos a poda de produção. Geralmente deixamos, dependendo da variedade, 2 a 3 gemas, é o que a gente usa na meia. Vai depender muito da variedade e do vigor do vinhedo. O número de esporões e o número de gemas por esporão, vocês vão calcular de acordo com qual que é o objetivo de vocês. Se é fazer um vinho de 4 toneladas por hectare, ou 5 toneladas por hectare, que faz diferença, ou um vinhedo de 8 a 10 toneladas por hectare, que faz diferença. O primeiro você consegue fazer um vinho de R$200, e no terceiro você consegue fazer um vinho de R$50, e dá diferença. A desbrota, muito importante, do lado esquerdo, vocês podem ver, principalmente pela iluminação dos ramos,
E no lado direito você já ela desbrotada. Então esse manejo é super importante para permitir a maturação dos ramos para o próximo ciclo e a entrada de luz, no caso da que tiver uva, para os cachos aí. Isso aqui é o que a gente chama de posicionamento do vinhedo. Não adianta ter um ramo para um lado para o outro. Super importante o trabalho dos fios, super importante também a organização de cada uma das plantas. Todas as plantas iguais, tudo amarrado e tudo direcionado em forma vertical. Então, isso aí é muito importante para permitir a máxima captação da luz. Todos os vinhedos são vinhedos nossos, tá? Daqui da região, tá bom? Todas as fotos, salvo da Tailândia, é nossa. O desponte é muito importante para ter as plantas bem organizadas. A desfolha na época de produção é fundamental, principalmente para proteger a uva, para a luminosidade e para que os defensivos possam defender a uva, principalmente porque isso acontece no mês de março, abril, e ainda temos chuva. Então ainda vamos ter míldio que pode acabar em uma semana com a produção inteira se a gente não cuidar bem. Desfolha e ciclo de produção de ramo. Essa desfolha do lado esquerdo é a mesma planta com uma semana de diferença. Na esquerda você tem os ramos verdes e na direita os ramos maduros. Isso aqui na época de dezembro, nós vamos podar em janeiro. Então nós precisamos adiantar. Uma das maneiras que a gente faz é a desfolha. Com essa desfolha a gente melhora a luminosidade, melhora principalmente a fertilidade das gemas. Isso aqui é clave para quem quiser produzir dupla poda aqui na região. Então agora, esse aqui é um vinhedo lá da Bahia, Mucuyê. Então aqui nós fazemos o trabalho, isso que acontece, o professor falava também da exposição. Nós temos problemas de golpe de sol em algumas regiões. Então eles optaram no lado esquerdo por desfoliar, deve ser a área direta do sol da manhã, e o da tarde, que está do lado direito, sem desfolha. É uma prática usada no mundo inteiro para proteger do golpe de sol, que não é bom porque termina diminuindo a concentração, principalmente de antocianos, e cai muito a qualidade dos aromas no vinho. Esse aqui é uma uva Viognier. Então aqui nós vamos falar muito da altura para vegetativa, é importante o número de folhas por cacho, a distribuição dos cachos no vinhedo. Não podemos ter um vinhedo superposto um com o outro, sempre um do lado do outro. Então aqui a gente chama de uvas bem posicionadas. Cada um, que nós temos aqui nós podemos ver, cada um dos cachos tem que estar bem exposto. Estamos tanto para a defesa com os defensivos, como para a iluminação. E para manter a maior homogeneidade, que o vinhedo, mientras mais homogêneo a gente seja, mais homogêneo as uvas, melhor o vinho. Esse aqui é o Syrah, no fim do ciclo. Vocês podem ver a uniformidade e a exposição dos cachos, muito importante para vinhos de qualidade. Essa é a uva Syrah. Então aqui é um outro trabalho que a gente faz. Realmente aqui foi a metade da uva fora, mas isso é muito importante quando tem muita produção e para a gente fazer esse trabalho de qualidade, que é homogeneizar as uvas, homogeneizar o vinhedo e ficar as uvas bem expostas. Isso aqui que está em cima, 8, 10, 11, 15, 5 e 7, é verdade, é muito importante, interessante para quem quiser focar e fazer vinhos de qualidade. Vinho premium lá em cima, vinho mais de mesa lá embaixo. Esse aqui é um pouco os parâmetros que a gente precisa sempre distinguir. Esse aqui é uma diferença final de ciclo antes de colher. Muito importante, a partir do pintor, a gente fazer um monitoramento e um seguimento semanal da qualidade das uvas, dos principais fatores que afetam as uvas e que vão estar relacionados com a vinificação: açúcar, densidade, acidez total, pH, ácido márico. Os bricks que a gente alcança aqui na região são o que vocês quiserem. Nós temos de 23, 22 até os 26, 27 bricks. Isso aqui é um horário 8 horas da manhã, o pessoal colhendo. A tela de proteção contra os pássaros, muito útil para nós. E aqui nós temos a curva de maturação das uvas. Eu queria fazer um pouco super menção aqui na época da maturação da baia, fazer esse seguimento da qualidade das uvas, principalmente na época de maturação, no final. Acidez total e pH são muito mais relevantes hoje em dia para nós que mesmo que o BRICS, porque aqui é uma região que
você tem mais tempo para colher. Não precisamos colher porque vamos ter chuva, uva, essas coisas. A degustação de bagas é uma das técnicas que a gente sempre utiliza, esse aqui em Ribeirão Preto. Primeira safrinha dele, a felicidade dele era impressionante, colhendo sua uva, provando e determinando a qualidade e o momento da colheita, de acordo à degustação. Então, aqui a pele, nós vamos ver cor, sabor, astringência, semente, astringência, e a pulpa, o dulçor e a acidez. O vinho, lembrem que é uma arte, não é simplesmente uma análise química que vai te falar. Não, o que manda mesmo, depois do laboratório liberar as uvas, que já está dentro do parâmetro, é a degustação. E créame, em 1, 2 semanas, a uva evolui muito, principalmente os sabores que nós vamos encontrar. Isso aqui é fundamental para a colheita da uva e para fazer o vinho. Cada enólogo tem seus pontos de colheita. Isso aqui é o treinamento. Não é difícil, não vem que isso aí todo mundo consegue fazer, mas com tempo, 100 anos, 200 anos, a gente consegue. Aqui nós temos componentes das uvas, muito importante para essa degustação. Os ácidos, hoje em dia, tartárico, málico principal, os fenóis, antocianos, taninos, e os componentes aromáticos, que hoje em dia está muito de moda, terpenos, piracina, dependendo de cada uma da variedade. Isso aqui é super importante. Isso aqui nós estamos falando de causas muito técnicas, quizás para nós aqui, mas se faz no mundo inteiro, que é o segmento do potencial hídrico de básico, com a Câmara de Chorlândia. Você faz 3 horas da manhã, o pessoal vai no campo e vai determinando cada um dos potenciais. Mas o importante é aquele embaixo, que são os números de bares que vai determinar se a planta está com estresse ou com não estresse hídrico. Então, sobre um estresse hídrico severo, que é o potencial de 6 bares, a gente precisa irrigar. E creia-me que muitas vezes aqui em algumas propriedades a gente precisou irrigar, porque precisou mesmo, chegou nessa época, agosto mais ou menos, seco. Estamos? Essa curva aqui é melhor, aqui o mês inteiro nós podemos ver as precipitações aqui no meio e quando está faltando água. E aqui, nessa parte aqui, nós podemos ver o potencial hídrico baixando até chegar na época da colheita. Aí também você decide em que momento colher. Cada técnico tem seu ponto exato de colheita. Isso aqui somente para mostrar o grau e a dificuldade que às vezes vamos encontrar e a grande quantidade de fatores que vão influenciar para fazer uma boa uva. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Espero que tenha servido de alguma coisa, tá? Foi bom isso aí? Foi bom isso aí. Muito obrigada. Queria te agradecer. É só uma lembrança para você, porque você faz a diferença no vinho paulista ou não? Sim? Obrigado. De nada. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma montagem aqui no palco. Eu peço, se vocês puderem dar só uma licencinha aqui que ele está passando com as cadeiras, que agora a gente vai para a mesa redonda. E então eu queria já que as pessoas que vão participar já se fossem vindo para frente. O Cassiano, por favor, o Wilson, Eduardo e o Gilberto. Gilberto, não vi o Gilberto hoje. Ah, tá aqui o Gilberto. E Adriana Verde, José Luiz Hernandes e Fábio Lenk, por favor.